Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso programa de educação continuada da Universidade do Estado do Pará, com o nosso programa de formação de médicos residentes em neurocirurgia, vinculado à SBN e ao MEC, com bolsa do Ministério da Saúde. Hoje quem vai nos brindar com a sua palestra sobre traumatismo crânioencefálico é a Tânagra, nossa R1 em neurocirurgia. Eu sou o professor Albedi Moreira Bastos, professor adjunto da disciplina de neurologia da UEPA. Com a palavra, Tânagra. Bom dia, sou residente R1 de neurocirurgia e hoje a gente vai estar falando sobre traumatismo crânioencefálico. Epidemiologia, primeiro. 90% das mortes são pré-hospitalares, está associada à lesão cerebral dos pacientes, né? Em que o TCE leve é em torno de 75%, o TCE moderado é 15% e o TCE grave é 10%. A gente classifica o TCE leve, moderado e grave através da escala de Glasgow, que a gente vai estar falando mais adiante. A importância da epidemiologia. O TCE é 3 vezes mais frequente em homens que em mulheres, e até 50% que sofrem estão em... Cadê esse cara? Porra, ele fica aqui. Chama aí. E liga aí. Gravar de novo. Voltou, já. Voltou. Então começa tudo de novo. Ele vai começar a gravar de novo. Cadê? Não pode deixar gravando que ele corta. Então, a importância epidemiológica, o TCE é 3 vezes mais frequente em homens do que em mulher. Até 50% dos pacientes que sofrem traumatismo crânioencefálico estão sob efeito de substâncias, como álcool ou outras drogas. As principais etiologias que temos são acidente automobilístico e esportes de quedas, mas varia de acordo com a faixa etária e o sexo do paciente. Em pacientes jovens, é mais frequente acidente automobilístico e violência. Já em crianças e idosos, as quedas. Qual é o principal objetivo do tratamento do TCE grave? É prevenir a lesão secundária. E o que seria a lesão secundária e a diferença entre a primária, né? Aqui a gente está vendo uma contusão cerebral no paciente, só para mostrar um pouquinho para vocês antes da gente começar a falar. A lesão primária é no momento do trauma, já a secundária são complicações que iniciam no momento do trauma, mas que são só evidenciadas clinicamente depois, como tumefação, lesão cerebral, hipóxia ou uma hipertensão intracraniana. Aí vamos falar um pouquinho agora da anatomia e as correlações clínicas e cirúrgica. Primeiro, a gente vê aqui o couro cabeludo e as camadas, né, que são divididas em pele, tecido subcutâneo, a galha aponeurótica e o tecido conjuntivo frouxo. Após isso, temos as meninges, que é a dura mater, a função mais externa, a aracnoide e a pia mater. A dura mater, as três, na verdade, são tecidos conjuntivos, em que a dura mater é a função mais externa e em relação à vascularização do couro cabeludo. A vascularização do couro cabeludo a gente tem a partir das artérias e das venosas. Eu vou comentar um pouquinho com vocês da arterial, que seria através dos ramos terminais da artéria carótida externa, em que é dividida em a maxilar, a facial, a lingual, a temporal superficial, a região da auricular posterior e também a occipital posterior. Já aqui a artéria meningia média, ela é a principal artéria que irriga essa região cerebral, né? Deixa eu ver. Tá. E para falar um pouco da artéria meningia média, a gente tem que falar um pouco da artéria carótida interna. A artéria carótida interna, primeiro ela ingressa, né, na calota craniana através da artéria jugular interna. Ela ingressa aqui no crânio através da fossa, né? E ela, ao ingressar, ela tem a porção petrosa. Depois da porção petrosa, ela tem a porção cavernosa,
Após a porção cavernosa, ela sobe e tem o primeiro ramo, que é o supraclinoide, primeiro ramo na região da supraclinoide, que é o oftálmico. Após isso, ela vai para tem outras bifurcações, que é Retificando, né? Retificando, a meningea média é ramo da carótida externa, né? isso, perdão, É ramo da maxilar. da maxilar, isso. Exato. Isso, então perdão. Vai vascularizar a dura máter. Isso. Aí, após a oftálmica, a gente tem os outros ramos, que é a hipofissária, a coroidea, a comunicante posterior. Aí, a gente tem os seios cavernosos, né, que estão na parte da subaracnoidea. Seios cavernosos, a gente tem os principais seios, que é o seio sagital, que segue aqui a fosse da calota craniana. E esse seio sagital, ele termina na confluência dos seios, que é o seio aqui, o seio occipital, o seio reto e o seio transverso. O seio transverso, ele sai da confluência e segue a continuidade com o seio transverso, o seio sagital, que é o principal, o seio sigmoideu, que é o principal seio da drenagem venosa. Já o seio occipital também tem o seu segmento. Não, aula sobre TCE, né? Tá. Aqui tem um vídeo em que mostra a dura máter, a aracnoide. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Não vai dar. Tá. Aí temos cadê? Temos a parte aqui que a gente mostra um pouco também do cérebro, né? Em que a gente vê a parte frontal, que é separada da parte temporal através da cisura silviana. Também aqui temos o giro central, que separa o giro pré-central e pós-central. O central separa a porção frontal da parietal. Aí vamos dar continuidade. Como é que a gente começa no TCE, né? Primeiro a história, a gente vai fazer a história do paciente, né? Perguntar o nome, idade, o mecanismo e a hora de trauma, se teve perda de consciência, se teve vômito, convulsão ou cefaleia. A gente vai verificar a escala de Glasgow do paciente, a pupila do paciente, se tem déficit neurológico focais ou não, se tem lesões associadas. Vamos verificar também o estado respiratório, hemodinâmico, mais o tratamento, se tem algum tratamento. E em relação ao anticoagulante, se ele está fazendo ou não para poder fazer a reversão. E após isso, vamos pedir imagem. Aqui o que é muito importante para a gente é a escala de Glasgow, que a gente tem que fazer a classificação, né? Primeiro é a classificação em relação à abertura ocular, ver se é espontânea, ou se é o estímulo verbal doloroso, ou se não tem resposta, e cada um desse aqui tem uma numeração para a gente poder somar, se é 15, se é, no caso, a escala máxima é 15 e a menor é 3. Aí também temos a resposta verbal e a motora. Aí, quando solicitar uma tomografia nos pacientes com traumatismo crânioencefálico, quando o paciente tem suspeita de fratura exposta de crânio, quando tem sinais de fratura de base de crânio, ou quando tem mais de 2 episódios de vômitos, ou se o paciente é menor a 65 anos, ou se ele teve perda de consciência por mais de 5 minutos, ou amnésia lacunar por mais de 30 minutos, ou algum mecanismo de trauma importante. Aí, cefaleia grave também, indicação, convulsões, déficit de memória de curto prazo, álcool ou droga, coagulopatia ou algum déficit neurológico atribuível ao cérebro. Aí, uma observação aqui para vocês que é muito importante, a tomografia ela não pode retardar a transferência do doente ao centro de trauma. Aí, a morfologia, a primeira fratura de crânio, temos a calota, né, que pode ser, na fratura pode ser linear ou em afundamento. Aí, em relação à base do crânio, quais são os sinais, que seriam os sinais de Guaxinim, uma fístula licórica através de rinorreia ou torreia. Aí aqui a gente tem uma fratura em afundamento, mas com menos de um desvio de tábua óssea, e temos aqui uma fratura linear também na região frontal. Aqui esse sinal de Guaxinim, né, que a gente comentou anteriormente. Aí as lesões intracranianas, elas podem ser difusas ou focais. As lesões difusas podem ser a conclusão, a lesão hipóxica isquêmica, uma lesão axonal difusa. Aí as lesões focais são hematoma epidural, subdural ou uma contusão.
Aí aqui a gente tem o hematoma epidural, que ele é uma lente biconvexa, e acontece devido ao impacto direto, e a principal artéria afetada é a artéria meningea média. Aí a maioria dos pacientes apresentam um intervalo lúcido. Após o acidente, ele está bem normal, acho de 15, e depois de alguns minutos ou até horas, ele pode rebaixar a consciência, né? Rebaixamento de nível de consciência. Aqui, essas imagens são imagens reais mesmo, que eu tirei no Hospital Metropolitano, em que mostra aqui um hematoma epidural, uma lente biconvexa de 33,3 milímetros, aí o desvio de linha média de 9 milímetros. Aí aqui mostra o hematoma em si na hora da cirurgia, e aqui após a drenagem do hematoma. Aí o hematoma subdural agudo, que tem formato de meia-lua. Aí, devido à força de cisalhamento, um deslizamento da aracnoide e a dura madre, aí onde é afetada é a ruptura das veias pontes. Aí o hematoma subdural crônico. Nessa imagem a gente vê aqui um hematoma subdural crônico agudizado. Eu só mostrei aqui, trouxe para vocês verem a diferença. O crônico é onde tem uma hipodensidade, agudizado é quando está mais hiperdenso. Aí o subdural crônico é mais frequente em idoso, com atrofia cerebral, né? Aí aqui na imagem a gente está vendo um desvio de linha média de 6,7 milímetros e um hematoma de 25 milímetros. Aqui temos uma contusão cerebral, que é o golpe, né? Impacto direto também contra golpe. A hemorragia subaracnoidea, que é devido a uma rotação do encéfalo no espaço subaracnoideu. Aí temos aqui na região frontal um hematoma subgaleal. Aí a diferença entre concusão e contusão. A concusão é perda imediata e transitória da consciência no momento do trauma e se recupera em 24 horas sem sequelas. E é acompanhado de alguns sintomas, como amnésia retrógrada, ou se não, a bradicardia, sudorese ou até hipotensão. Já a contusão é uma lesão traumática focal e superficial em que já tem sequelas. Temos também a lesão axonal difusa, que é caracterizada por um coma prolongado e uma lesão de alta velocidade com estiramento ou chacoalhamento do tecido cerebral, com uma mortalidade em torno de 33% e, no caso mais grave, 50%. Aí, geralmente, aumenta a pressão intracraniana secundária a um edema cerebral causado por minis e hemorragia nas substâncias brancas. Aí, o diagnóstico é realizado quando o paciente está em coma, né, com postura de descerebração ou decorticação. A gente consegue também ver, às vezes, é muito difícil, mas consegue ver na tomografia. Aí, aqui a gente tem que dar uma olhada aqui nessa região, que é interessante, são os olhos do paciente, né, a pupila. Ao avaliar, ao lado direito, a pupila do paciente está midriática e ao lado esquerdo está miótica. E por que nesse caso? Aqui a gente tem um hematoma que leva a uma compressão, aí um aumento da pressão intracraniana, em que faz a compressão do uncus, que é da parte temporal, faz com que ele tenha uma herniação. E quando ele faz essa herniação, ele comprime aqui o mesencéfalo, comprimindo o nervo oculomotor. É por isso que a gente tem aqui uma resposta midriática da pupila. A gente tem uma pupila midriática, que vai estar midriática do mesmo lado onde a gente tem a lesão cerebral, onde é afetada. Temos aqui a escala de Marshall, que é uma escala que a gente usa para avaliar a tomografia do paciente. A escala, ela tem uma lesão difusa tipo 1, quando a tomografia é normal. Tipo 2, quando a gente tem as cisternas da base presente, com desvio de linha média de 0 a 5 milímetros, ou lesões hiperdensas menores a 25 ml. Lesão difusa, a gente tem cisterna da base ausente, com desvio de linha média de 0,5 milímetros. Lesão difusa grau 4, desvio de linha média maior a 5. Aí, lesões operadas são as lesões removidas cirurgicamente, e lesões não operadas são lesões maior a 25 ml não operadas. Aí o tratamento do TCE é leve, a gente vai avaliar o paciente, primeiro a parte clínica, e avaliar a tomografia. Aí, caso a gente tenha alguma dúvida, paciente alcoolizado ou um glácio menor a 15, como 13, 14, a gente pode fazer uma tomografia seriada, repetir a tomografia em 24 horas.
Aí, tratamento do TSE moderado, a gente vai internar o paciente, transferir para o centro de referência e seriar a tomografia também, repetir em 24 horas. Aí, o tratamento do TSE grave, conduta neurocirúrgica e seriar também a tomografia, repetindo após a cirurgia em 24 horas. Aí, cada caso depende se é um hematoma epidural, subdural ou uma contusão. Tem certos critérios para poder ser cirúrgico ou não. Aí, o tratamento clínico do traumatismo crânioencefálico, primeiro a gente deixa a cabeceira elevada em 45 graus, ou também, dependendo do caso, pode ser em uma posição neutra. Temos que evitar a hipovolemia, evitar os fluidos hipotônicos, evitar também uma normocapnia, tem que ter um pouco de hiperventilação. Aí, caso o paciente use anticoagulante, a gente tem que reverter. Aí, aqui nessa tabela mostra a reversão dos anticoagulantes. Aí, medidas para a hipertensão intracraniana, podemos usar o manitol. Em pacientes que estão deteriorando, não usar se a pressão arterial sistólica for menor a 90. Aí, a apresentação do manitol em 20%, 20%, aí 20 gramas a cada 100 ml, né? A solução salina hipertônica é preferível em pacientes hipovolêmicos. Aí temos outras opções de solução também. Podemos usar os barbitúricos também. Usar apenas se a pressão intracraniana estiver elevada e refratária ao tratamento clínico cirúrgico. Aí, anticonvulsivantes também podemos usar de forma profilática apenas nos 7 primeiros dias, né? Quando há indicação. Aí temos a dose de ataque da hidrotização de 1 grama até 20 minutos, que é uma dose de manutenção, que usamos geralmente a fenitoína de 8 em 8 horas. Temos que monitorizar a parte renal e hepática do paciente devido aos efeitos adversos da droga. Aí aqui o tratamento cirúrgico com algumas indicações, né? Quando o hematoma epidural for maior a 15 milímetros, o subdural maior a 10 milímetros, ou uma contusão com volume maior que 30 ml. Ou se não, um desvio de linha média maior a 5 milímetros, ou rebaixamento de nível de consciência, uma escala de Glasgow menor a 8, ou afundamento maior que uma tábua óssea na fratura craniana. Aí, outras observações extras, né? O antibiótico de amplo espectro a gente usa na fratura exposta ou fístula licórica, e não devemos retirar objetos penetrantes no crânio. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, já que é uma aula também para estudantes, em que pergunta o que é o TCE, né, que é uma lesão na cabeça causada por impacto externo, que pode afetar o crânio, cérebro e outras estruturas. Causa, como eu falei, quedas, acidentes de trânsito, lesões esportivas ou violência ou explosões. Temos que classificar a natureza, se é fechado ou aberto, ou a gravidade, né, que é o TCE leve, moderado e o grave. O leve é um Glasgow de 13 a 15, moderado Glasgow de 9 a 12 e grave um Glasgow menor a 8. Aí o diagnóstico é através do histórico, exame neurológico e exame de imagem. Aí aqui temos a clínica, né, que vai variar de cada paciente. Aí sintomas físicos temos a perda de consciência, cefaleia persistente progressiva, náuseas e vômito e convulsão. Aí os sintomas cognitivos, confusão mental, desorientação, amnésia, lentidão no pensamento, afasia e dificuldade de concentração. Aí as referências foram essas que estão aqui, está na plataforma da SOS Neurocirurgia, tratado de neurologia, exame neurológico em trauma vertebral da USPAIN e tratado de neurocirurgia da SBN. É uma aula bem superficial, não é, sobre TCE, que ela foi ministrada basicamente para os alunos de formação do curso de medicina. Naturalmente que para os especialistas, né, os assuntos têm que ser abordados com mais profundidade. E um comentário entre contusão e concussão, né? A diferença, ela existe em vários pontos, né? A concussão é um déficit gerado pela torção da formação reticular e deformação, muitas vezes, do hipocampo, que gera perda de consciência e comprometimentos, principalmente da memória. Esses déficits não duram mais do que 24 horas, no conceito, e os exames de imagem são normais, bem como não existe alteração histológica.
Já a contusão, ela implica em dano do tecido cerebral, com anatomopatologia e exames de imagem mostrando focos de edema e hemorragia. E existe déficits neurológicos focais relacionados à área da contusão, e esses danos perduram por mais de 24 horas, e inclusive podem deixar sequelas. Tá certo? Quanto à tabela de Marshall, não é aqueles pacientes que têm naturalmente desvio da linha média superior a 5 milímetros e apresentam coleções intracerebrais, intracranianas maiores que 0,25 ml, são os candidatos a tratamento cirúrgico. Tá certo? Então, meu muito obrigado a todos e vamos continuar nas nossas apresentações.